Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E muita gente pediu para eu analisar a entrevista que o Guilherme Boulos concedeu ontem à CBN, que inicialmente seria um debate, só que como o prefeito de São Paulo, como bom covarde e fraco de debate correu, acabou sendo uma inquisição. Jornalistas ligados ao Grupo Globo, basicamente colocaram em prática a mesma estratégia em favor do Collor em 89. Utilizou seu veículo de mídia para poder prejudicar um candidato ou pelo menos pressionar mais um candidato e beneficiar o outro. Quem acompanhou inclusive a entrevista conseguiu ver claramente que a Vera Magalhães estava completamente desconfortável com a presença do Guilherme Boulos e que claramente também ela aparentava não querer estar ali. O que é que isso mostra? Isso mostra aquilo que a gente já sabia e já tem acompanhado há muito tempo na mídia brasileira. A mídia corporativa tradicional no nosso país não só tem lado, como não tem vergonha de colocar cada vez mais evidente esse lado. Lembrem vocês que o plano da tal mídia corporativa, peço desculpas a vocês aí pela oscilação da minha iluminação, tá tendo um problema na corrente elétrica aqui do meu prédio e já tentei resolver de algumas maneiras, mas não para de piscar. E como a gente precisa produzir nosso material aqui, então eu peço que vocês desconsiderem aí esse fica escuro, fica claro, fica escuro, fica claro, que a gente está tentando trazer uma análise perfeita aqui para vocês, tá? Já tem um tempo que a gente já percebeu que a mídia tradicional corporativa abraçou o Tarcísio de Freitas como sendo um candidato no futuro não tão distante à presidência da República. Ele, inclusive, já chegou a se reunir com Luciano Huck, com outras figuras, inclusive, da política brasileira, para até organizar como é que seria um suposto ministério em um possível governo Tarcísio. Inicialmente, o plano desses veículos da mídia já era lançar o Tarcísio agora em 2026, mas como tem uma pedra no caminho deles, ou uma pedra no sapato deles, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, o político mais carismático da história desse país, o que mais foi eleito democraticamente na história desse país também, estaria ali incomodando e deixando esse povo todo preocupado. Por quê, Carlito? O Tarcísio não será candidato em 2026, a não ser que o Lula não esteja mais nesse plano. Ele será candidato à reeleição. O próprio mentor político atualmente do Tarcísio, que é o Gilberto Kassab, já disse isso, ou pelo menos deixou evidenciado isso nesta semana agora, em uma entrevista que ele deu, ao afirmar que a orientação que ele deu para o Tarcísio é que o Tarcísio vá para a reeleição ao governo do estado de São Paulo e que pense em presidência da República apenas em 2030, já que ele sabe que em 2030 Lula não poderá concorrer mais e terá de ralar para, durante esse período ali, né, se for reeleito em 2026, criar, fortalecer e viabilizar um sucessor dele até 2030. E é o que acontece. Para que o plano da grande mídia funcione e que o Tarcísio se fortaleça, o Nunes tem de vencer a eleição em São Paulo. Por quê? Porque, como eu já tinha citado em outra análise que a gente já tinha feito aqui na Revista Fórum, o grande vencedor dessa eleição em São Paulo é o Tarcísio de Freitas e o grande derrotado é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas levou o Ricardo Nunes praticamente sozinho para o segundo turno. Ele abraçou aqui o Ricardo Nunes, botou abaixo do seu braço aqui, foi fazer campanha de rua e ele acabou levando o Ricardo Nunes para o segundo turno. Já o Jair Messias Bolsonaro não conseguiu nem ajudar a levar o Pablo Marçal para o segundo turno, porque ficou com medo, inclusive, de declarar explicitamente o seu apoio ao Marçal ou declarar explicitamente o seu apoio ao Ricardo Nunes. Então esses jornalistas do veículo da mídia tradicional brasileira, seja ele agora CBN, seja outros veículos, porque terão outras sabatinas, terão outros debates e é provável, inclusive, que o Ricardo Nunes também falte aos demais debates, acontecerá a mesma coisa. O que muito me chama a atenção e me chamou muito, inclusive, nesse debate, ou melhor, nessa inquisição ao Guilherme Boulos, porque não foi uma entrevista, foi a quantidade de vezes que a Vera Magalhães tentava defender o Ricardo Nunes frente às perguntas que eram feitas ao Guilherme Boulos e a resposta que o Guilherme Boulos dava. E isso é um ponto interessante que me chama muita atenção, porque quando aconteceu a participação do Pablo Marçal no Roda Viva, que inclusive é conduzido por uma emissora que é financiada com recursos do governo do estado de São Paulo, a TV Cultura, ou seja, o Tarcísio, em tese, seria o patrão da Vera Magalhães. Eu tô falando em tese porque eu não quero trazer aqui aquele discurso do Malafaia de que porque a Vera Magalhães trabalha num veículo estadual, ela é obrigada a fazer isso ou aquilo. Eu não quero baixar o nível da discussão a esse ponto, mas não dá para negar que a TV Cultura, né, tem ali recursos que vêm
em específico de São Paulo, que vem do governo de São Paulo. E a gente já sabe também o histórico da Vera Magalhães, supostamente ligada ao famoso Tucanomenistão em São Paulo, né? O pessoal do PSDB. Tanto que lá na entrevista do Roda Viva, quando o Pablo Marçal estava dialogando com ela, em um ato falho, ela falou que não votaria no Guilherme Boulos. Né? Então isso mostra o que evidencia o que a gente imagina, né? Ela não ia votar na Tabata Amaral, nem iria votar no Datena, apesar do Datena ser do PSDB, nem iria votar no Boulos, nem iria votar no Pablo Marçal. Em quem a Vera Magalhães iria votar? Evidentemente que tenderia a votar no Ricardo Nunes. Só que, como jornalista, ela precisa manter um mínimo da ética jornalística. Eu me lembrei muito, na verdade eu tenho me lembrado muito nos últimos meses, 1 ano e meio, talvez pouco menos ou pouco mais, eu me lembrei muito da Vera Magalhães, fangirl do Sérgio Moro, enxadrista, onde basicamente tudo que o Moro fazia era genial, ele estava sempre a 2 passos à frente de todo mundo, e aí quando ela vai para uma sabatina, por exemplo, como foi a sabatina do Roda Viva ou a sabatina da CBN, o que é que me chamou a atenção? Lá na sabatina da Roda Viva, na semana que teve a entrevista com o Guilherme Boulos, tinha veículo de fact-checking, ou seja, uma empresa checava as informações que o Guilherme Boulos dizia e entre um intervalo e outro ela dizia que o que o Guilherme Boulos tinha falado, se era verdade, se era mentira, se não era exatamente aquilo que o Guilherme Boulos tinha dito. Já quando foi o Pablo Marçal, você não teve empresa de fact-check em real time, você teve no outro dia. Agora, na entrevista da CBN, os, entre aspas, defensores do fact-check e que fizeram em tese o fact-check também, foram os próprios jornalistas que estavam ali fazendo perguntas ao Guilherme Boulos, defendendo o Ricardo Nunes e distorcendo narrativas absurdas. Aquele mesmo papinho de que o senhor é a favor ou contra o regime da Venezuela? O senhor defende invasão de terras, sendo que o Guilherme Boulos foi líder do MTST. Esse bando de gente incompetente que está na mídia tradicional brasileira, talvez ou não consiga realmente separar o que é MTST de MST, ou basicamente quer ajudar a fortalecer o fantasma de que o movimento malvadão que toma terra vai tomar sua terra. Né? Que para mim aparenta ser essa segunda opção, vide que eu não acredito que a mediocridade da Vera Magalhães e do resto dos membros dos veículos da mídia tradicional seja tão exagerada, apesar de a gente saber que sim, existe uma mediocridade grande no jornalismo decadente da mídia tradicional brasileira. Isso é um fato, tanto que a mídia independente passou a ter mais força e isso tem preocupado eles, por exemplo. E aí a Vera Magalhães, assim como os outros jornalistas que estavam na bancada ali, não conseguiam deixar o Guilherme Boulos terminar de falar, não conseguia concluir ali o raciocínio Boulos, sempre eles atrapalhavam. Quando era algo que incomodaria os interesses do Ricardo Nunes, que era defendido ali pelos jornalistas, e sim, Vera, você defendeu o Ricardo Nunes, os seus colegas também. Eu queria até deixar aqui uma ressalva, tá, para vocês, o seguinte, desculpa a minha sinceridade, tá, peço que quem ficar incomodado que me perdoe, mas eu preciso ser honesto. Não espere mais nenhum tipo de solidariedade minha a figuras como Vera Magalhães, caso ela seja atacada em algum outro momento, por figuras do neofascismo brasileiro ou do bolsonarismo, como aconteceu no passado recente. Por quê? Porque a Vera Magalhães acaba sendo uma peça que favorece o tabuleiro desse jogo. Então, se ela quer algum tipo de respeito, ou se ela realmente merece algum tipo de empatia por parte nossa, que ela precisa, no mínimo, fazer um trabalho ético. Ela não conseguiu, quem viu a entrevista da CBN conseguiu perceber, ela não conseguiu disfarçar que ela não queria entrevistar o Boulos, que ela estava incomodada, que ela não gosta do Boulos. E aí, minha patroa, eu vou dizer pra você uma coisa que a gente fala aqui no Nordeste. Pede pra sair. Tá incomodada aí? Pica a mula, como a gente fala aqui no Nordeste, se manda, cai fora. Eu não quero entrevistar o Boulos, bota outro jornalista para entrevistar, eu não gosto dele, eu não vou conseguir disfarçar que eu não gosto dele. Agora o que a CBN fez foi algo patético e medonho e que basicamente confirma a nossa análise aqui de um certo tempo que a vitória do Guilherme Boulos prejudica os interesses do Tarcísio e de certo modo beneficia o Pablo Marçal na tese dele, não que seja a intenção do Boulos, mas na tese de defesa do Marçal e também para que o Marçal continue tendo alguma relevância na extrema direita, e a vitória do Ricardo Nunes fortalece o projeto da elite brasileira, inclusive a elite da comunicação brasileira, em viabilizar o nome do Tarcísio de Freitas para 2026, se ele quiser, ou 2030 como candidato à presidência da República. Eu queria saber você que está aí do outro lado, se você assistiu essa inquisição que aconteceu ontem na CBN com o Guilherme Boulos e os jornalistas do Grupo CBN, entre eles a própria Vera Magalhães, e queria que você deixasse aí o seu comentário sobre o que você achou desta patética situação,
Porque como a gente tem visto, meia dúzia de jornalista canalha no Brasil tenta vender uma suposta isenção que não tem. Não tem. Por isso que eu tenho orgulho de fazer parte da família Fórum. Porque aqui nós temos lado, nós estamos do lado do progressismo, nós estamos do lado do avanço social. A gente não tem vergonha de dizer quais bandeiras a gente levanta. Aqui eu posso abrir a boca com orgulho e dizer que eu sou um cara de esquerda, que defende as pautas de esquerda, que defende a bandeira de esquerda, sem querer vender uma suposta isenção nas minhas opiniões críticas sobre as críticas que eu faço à esquerda ou à direita, porque eu sou um jornalista profissional, eu não tenho lado. Quando você vai para uma sabatina como aconteceu a da CBN ontem, fica claro que a mediocridade da Vera Magalhães supera o suposto profissionalismo dela. Esses dias, né, foi até um material que eu ia soltar aqui na análise, depois eu desisti porque como eu acho hoje a Vera Magalhães uma jornalista medíocre e irrelevante, isso é a minha opinião hoje pelo menos, tá? Eu li a matéria, na época ela disse que o Lula passou vexame na ONU, que foi ignorado por todo mundo, que a viagem dele não trouxe frutos nenhum. Lembrando que o Lula recebeu um prêmio, inclusive, nessa viagem que ele fez, teve reuniões importantes, mas o papel da medíocre jornalista que hoje se tornou a Vera Magalhães, com todo o respeito a várias amigas que eu tenho que são do campo do progressismo, que são próximos, inclusive, a Vera Magalhães, mas ela se pôs a esse local de mediocridade que ela ocupa hoje. E sendo honesto, eu vou ter de reafirmar aqui, não espere mais solidariedade minha com a Vera Magalhães ou com qualquer outra jornalista dessa mídia tradicional que continua, de alguma maneira, fazendo piscadelas ou dando piscadelas ali para o fortalecimento da extrema-direita, porque depois a nossa empatia acaba sendo liberada pra gente que não merece e que não tem nenhum tipo de empatia com a gente, que ao contrário, quer que a gente se lasque cada vez mais. Mas deixa aqui a sua opinião, você que assistiu essa entrevista, ou melhor, esta inquisição, o que é que você achou de tudo aquilo que aconteceu e se realmente você acha que daqui pra frente a tendência é ser pior, porque tá claro que os veículos da mídia tradicional estão com o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, porque para que o plano do Tarcísio, presidente da República ou candidato a presidente da República, se viabilize, ele precisa ganhar mais protagonismo político. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, me siga lá no canal Historiador também, que é o meu canal, me siga na minha rede social, que é Carlitos Neto no Instagram. Bom final de semana, feliz Dia das Crianças para as crianças e para o meu irmão Minísio, que infelizmente partiu desse plano para outro há alguns meses atrás, né? Mais ou menos 2 meses atrás. Hoje seria o aniversário dele, ó. Beijo no seu coração, meu irmão, e que plano você tiver aí, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise na segunda-feira. Tchau!